Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou Priscila. Vamos agora para mais uma leitura geral atemporal. Escolha a sua opção. Vou deixar aqui duas opções de tarô para vocês escolherem, tá bom? Este primeiro aqui é a nossa primeira opção e este é o segundo. Já vai se inscrevendo aqui no canal, deixa o seu like, o seu comentário, que me ajuda bastante. Me siga também nas outras redes sociais, @PriscilaSouzaTarô. Gente, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Pronto. Já vai me seguindo também nas redes sociais, @PriscilaSouzaTarô, que lá tem sempre conteúdo para vocês. E para consultas particulares, você vai me chamar no WhatsApp, que está na descrição deste vídeo, e também na descrição aqui do canal, beleza? Então é isso, bora começar. Para quem escolheu a primeira opção, eu vou começar abrindo com o egípcio de Kier, ok? Acho que eu já vou ter que fazer uma pausa aqui, gente, já volto, peraí. Vamos lá. Vamos começar aqui com o egípcio de Kier. Vamos ver o que temos para vocês que escolheram a primeira opção. Boa sorte a todos. A generosidade. Caíram duas, tá? A afinidade. O que a gente está falando? A imortalidade. Essa carta aqui, ela é equivalente ao arcano da morte do tarô convencional. Gente, não é o que eu tô pensando? O ressentimento. Por que esse ressentimento está aqui? Uma só, por favor, gente, me ajuda aí. Por que esse ressentimento está aqui? O impedimento. Agora eu entendi. Vamos lá. A perplexidade, retribuição, inesperado, versatilidade, renascimento, domesticidade. Tá? Para quem está executando ou pensando em executar algum projeto, alguma coisa dentro da própria casa, seja um negócio, um estudo, enfim, está muito favorável aqui. Inesperado, versatilidade, renascimento, domesticidade. Sabe quando a gente resgata uma habilidade, resgata alguma coisa que a gente queria há muito tempo fazer, mas não teve uma boa oportunidade, ou se viu obrigado a ter que fazer uma outra coisa, trabalhar com uma outra coisa que não queria. Agora é um bom momento. E agora que eu falo, é no momento que eu estou gravando essa leitura aqui, e no momento que você que está me assistindo se conectar com essa mensagem aqui, você vai saber exatamente do que eu estou falando. Isso aqui é para quem quer, sei lá, abandonar um trabalho CLT ou cargo público, sei lá, e se dedicar a fazer alguma coisa dentro da própria casa, tá? Um estudo, um projeto, alguma coisa. E eu vejo que algumas pessoas aqui vão ficar assim muito surpresas, perdão, com os bons resultados que vão obter perante este investimento.
ainda que não seja um investimento financeiro alto, por exemplo. Às vezes você quer começar a fazer alguma coisa que no início vai te exigir um investimento baixo, tá? É o que você pode ali no momento, mas conforme você for fazendo, conforme você for executando este projeto, este trabalho, enfim, você vai se deparar com bons resultados. Agora, voltando a essa mensagem central aqui, que está ligado com o que eu falei, que saiu aqui no fundo do maço, é o seguinte. Aqui, eu vejo pessoas recebendo uma ajuda, um auxílio muito generoso da própria espiritualidade, da própria ancestralidade. Eu quero, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, nessa carta aqui da generosidade, ela está carregando como se fosse uma cesta, um cesto aqui com alimentos. Deixa eu ver se eu consigo focar para vocês aqui. Tirar meu carão da câmera. Tá vendo? Ela está oferecendo uma cesta, um cesto aqui, alguma coisa, uma travessa, com alimentos aqui dentro. Isso aqui me lembra uma coisa que chama cornucópia, que é como se fosse tem um formato assim de cone enorme, com muitas frutas, com muita coisa dentro, e aquilo representa riqueza, abundância, fartura. Então, quando eu vi isso daqui nessa carta, eu me lembrei, e aqui também, ó, outra coisa, aqui na carta da imortalidade, ele tá roçando aqui, ó, né, tá passando com uma foice aqui, isso aqui é uma plantação de trigo. E o trigo é um outro tipo de alimento que representa abundância, que representa prosperidade, que representa fartura, né? Então aqui eu vejo alguém recebendo da própria espiritualidade, dos seus ancestrais, de mentores espirituais que vocês têm muita proximidade, muita afinidade, muita intimidade, um grande auxílio, uma grande ajuda, mas sempre tem que ter um mais, né? Mas, por um outro lado, existe uma vontade, uma força, alguém, não sei, que não está muito alegre, feliz e contente com isso, não. E ver essa ajuda, ver esse auxílio que vocês recebem como não merecimento. É como se uma outra pessoa olhasse para você prosperando, para você crescendo, para você se desenvolvendo e falando assim, gente, essa pessoa não fez por merecer isso, por que ela está recebendo isso tudo? Bom, talvez você não tenha feito por merecer no olhar do outro, né? Mas o seu merecimento existe e isso é um fato incontestável. Porque se não existisse, você não estaria recebendo auxílio. Eu poderia acabar essa leitura por aqui, mas nós vamos pegar o bonitão aqui, meu amorzinho todo, que eu amo esse tarô. Eu acho que eu já falei isso em alguma outra leitura. Tá velho, tadinho, as cartas tudo comida, mas olha, eu tenho um amor, um apego com esse deck aqui. Ninguém faz ideia. Vamos ver do que a gente vai falar. Vamos ver o que o tarô vai esclarecer aqui para vocês, tá? A generosidade. 5 de copas invertido. Por quê? Cavaleiro de paus, energia de fogo, Áries, Leão e Sagitário. O que a gente está falando? 9 de copas.
Entendi. Tá. Quem vai receber ou quem já está recebendo essa ajuda, sabe? Esse, esse auxílio generoso, como eu falei aqui, essa taça, essa cornucópia, só está recebendo porque houve um corte, uma interrupção aqui na sua sensação de perda. Então, tu parou de ficar olhando para o que você perdeu. Você parou de ficar olhando para o que você perdeu, você parou de ficar se lamentando uma perda, um luto, entendeu? Você resolveu dar foco, importância, relevância ao seu próprio bem-estar, primariamente. Alguns aqui resolveram parar de ser generosos e ajudar qualquer um. Não por egoísmo, mas por entender que a sua ajuda, quando ela é desmedida, você pode danificar muito a sua energia se doando ou tirando da própria mesa para dar para outra pessoa. E quando eu falo de tirar da própria mesa para dar um alimento para uma outra pessoa, não é só alimento físico, não. Pode ser doação em dinheiro, pode ser a própria energia. Mas eu falo isso no sentido de você não tem nem para você. Mas aí você tira de onde não tem para dar para outra pessoa, mas aí também tu fica sem. Entendeu? É isso. Afinidade. 7 de espadas. Ô, louco. O que a gente tá falando? 7 de copas. 2 de ouros. Tá, me explica isso melhor, por favor. Tá explicado, diabo. Energia de Capricórnio. Entendi. Imperatriz, Rainha de Copas, 5 de espadas, a força. Olha, eu vou falar para vocês aqui. Tem uma pessoa presente na energia de vocês, que ronda a energia de vocês. E quando eu falo rondar a energia de vocês, posso estar falando de um familiar, de um colega de trabalho, um amigo, vizinho, sei lá. Adapte aí a você, a sua vida. Essa pessoa, ela se incomoda, tem um incômodo aqui. E eu falo que é um incômodo porque eu estou sentindo essa sensação de incômodo. De você ter tanta proximidade, e como eu falei, vocês lembram que eu falei lá no início? É um mentor espiritual, um guardião, alguma coisa, sabe, um ancestral. Eu estou sentindo eu estou com essa sensação aqui de incômodo. Eu não vou dizer nem inveja necessariamente. Pode ser de quem? Pode. Acontece. Mas aquela sensação de, cara, fulano, fulana tem muita afinidade com a espiritualidade. Tem muita proximidade, tem uma relação muito íntima com a própria espiritualidade. E eu não consigo desenvolver isso, eu não consigo ter isso. E isso me incomoda. Ah, mas por que te incomoda? Teu vizinho, pai, mãe, a PQP,
ter muita afinidade, intimidade com a própria conexão espiritual dela, com a egrégora espiritual dela, e você não. O que causa o incômodo? E aqui eu posso estar falando com alguém que está me assistindo e que está sentindo esse incômodo neste momento com relação a uma outra pessoa. Por que isso te incomoda? No que isso afeta a sua vida? E se isso te afeta tanto, dá você um jeito de criar, então, aprender a ter, criar, se orientar, estudar sobre a sua egrégora espiritual, sobre a sua ancestralidade, sobre os seus guardiões. E você criar conexão com eles. Porque eles não vão forçar uma conexão com você. É sua responsabilidade, se você quer, você procurar ter conexão espiritual com os seus mentores. E conexão espiritual vai muito além, por exemplo, de acender uma vela. É muito mais do que isso. A intimidade com a sua espiritualidade vai muito além de só acender uma vela, botar um copo d'água, como dizem, afirmar uma vela para o seu anjo de guarda e botar um copo d'água, por exemplo. Ou arriar um padê, ou fazer uma oferenda, ou botar um café e uma broa pro preto velho, botar um doce pro herê, botar uma cesta de fruta pros ciganos. Vai muito além disso. Essa é eu costumo falar que essa é a parte mais fácil. É a parte mais fácil. Mas não adianta nada você entregar uma vela, um copo d'água, fruta, arriar padê, um cesto de fruta, uma bebida, charuto, qualquer coisa que seja, e não entregar o seu coração, a sua fé. Não se entregar verdadeiramente. Acender uma vela é a parte mais fácil. É a parte mais tranquila, eu diria, qualquer um faz. Acender uma vela, botar um copo d'água, qualquer um faz. Entregar isso daqui, poucos têm coragem de fazer. Então, se isso te incomoda, porque tem uma outra pessoa tendo muita afinidade, muita proximidade, e isso incomoda você, o problema não é a pessoa que tem intimidade, proximidade, afinidade, amor e verdadeira conexão com a egrégora espiritual dela, com os ancestrais dela. O problema está em você, que não consegue fazer e enxerga isso como um defeito no outro e não um problema do seu próprio ego. Tá bom? A imortalidade. Cavaleiro de Copas. Eita. Cavaleiro de Copas, energia de água, Câncer, Escorpião e Peixes. Rainha de Espadas, energia de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Do que estamos falando, por favor? Nossa. Rei de Paus, mais uma vez energia de fogo. Áries, Leão, Sagitário. Tá, tem 3 cartas da corte aqui. Por quê? E o que está acontecendo aqui nessa linha? Quatro de paus. É o que eu tô pensando. Pagem de espadas. Mais uma vez, energia de ar. Gêmeos, Libra e Aquário. Sim, haja espadas. Belíssimo. 4 de ouro, 6 de paus. Confiança. Essa trinca aqui me passa uma mensagem de eu estou confiante que o que está acontecendo na minha energia agora é para o meu bem. Mesmo que eu esteja enfrentando obstáculos, mesmo que eu esteja enfrentando algumas dificuldades, sejam dificuldades externas, materiais, sejam dificuldades internas, dificuldade de
se manter estável emocionalmente, mentalmente aqui. Mas eu acredito e eu confio, eu tenho confiança e consciência que o que está acontecendo aqui na minha energia neste momento é para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, para a minha vitória, para as minhas conquistas. Eu ri, eu só tenho um sorrisão quando eu vi esse 4 de paus aqui, porque eu falei justamente sobre ancestralidade, sobre a sua raiz, de onde você veio. E vai muito além da casa que você nasceu, do lar que você nasceu. Porque a sua ancestralidade, ela vai muito além dos seus atuais laços de sangue. Isso tem a ver com a nossa família espiritual, que pode estar por aí em outra dimensão, em outros planetas habitados e por aí vai. Bom, essa é a minha crença. A sua eu não sei, mas enfim, espero que vocês tenham me entendido. Então aqui, quando eu falo de presentes chegando, de ajuda chegando, Cavaleiro de Copas, é de você também, além de confiar que o que está acontecendo na sua energia e está te ajudando de alguma maneira no seu crescimento, no seu desenvolvimento, e também abrir-se emocionalmente para receber esta generosidade, essa cornucópia que eu falei aqui. Ressentimento e impedimento. Ressentimento e impedimento. Do que a gente está falando? 3 de paus. Realmente, não vou tirar o que eu disse, não vou mudar uma vírgula do que eu disse, porque quando eu falei aqui dessa afinidade, dessa linha aqui, terminou aqui com a carta do diabo, sobre alguém sentindo-se incomodado com a sua afinidade, a sua proximidade e intimidade com a sua própria egrégora espiritual, com a sua ancestralidade, é porque esta pessoa entende que a partir do momento que você recebe essa generosidade, esse auxílio, esse presente, esse qualquer coisa, você está livre. E se você está livre desta pessoa ressentida, que quer tentar impedir alguma coisa, você vai para onde você quiser. E se você vai para onde você quiser, muito provavelmente você vai escolher ir para longe dessa dinâmica aqui. O que mais? A estrela! Dá vontade de dar um grito! Energia de aquário. Cara, mano do céu! As de copas. Sim, gente, estou tendo um surto. As de copas. As de copas. Olha, a justiça no fundo maço. Roda da fortuna, 6 de espadas, 10 de paus enamorados, o carro. Isso aqui só está confirmando o que eu acabei de falar. Se você escolhe, se você se vê livre dessa dinâmica de alguém ressentido, tentando impedir alguma coisa, tentando te bloquear, te barrar de alguma coisa, é porque você está livre. Se você está livre, você vai escolher ir para longe dessa dinâmica aqui, o 3 de paus. Muitos aqui já estão numa fase de planejamento. A carta 2 de paus fala disso. Esse aqui é o 3, mas a carta 2 de paus fala disso. De planejar, de mirar um horizonte, de fazer algumas escolhas, tomar algumas decisões necessárias.
Certo, certo. Você tomou as suas decisões necessárias? 3 de paus, hora de partir. Beijo, tchau. No fundo do maço, mostrar de novo. Justiça, roda da fortuna, 6 de espadas, 10 de paus, enamorados e o carro. Essa linha está traduzindo exatamente o que eu falei. Você recebe uma oportunidade, um presente, uma generosidade, papai, tchau, vai embora. Porque não tem mais o que ser feito neste lugar. Não existem mais mudanças possíveis nessa dinâmica, nesse trabalho, nessa casa, nessa família, esse relacionamento, não sei. Não existe mais. Então você escolhe ouvir o seu coração, você escolhe alimentar as suas próprias emoções aqui de uma maneira um pouco mais saudável. Como eu falei, se conectar. A estrela, para mim, fala muito alto de conexão com a própria espiritualidade, que é o que eu estou batendo martelo aqui desde o início aqui. E é exatamente isso que acontece. Nossa, Deus, que leitura maravilhosa! Minha voz ainda tá uma porcaria, mas paciência, gente, estou recuperando. Aqui em Belo Horizonte tá um bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Achei que eu tinha molhado o microfone. Olhei não. Vamos lá. Vamos ver o conselho final aqui com o oráculo da lua. Expanda a sua visão. Expanda não. Hold your vision. Mantenha a sua visão, desculpa. Hold your vision. Mantenha a sua visão. Uma lua fixada. O que eu falei de planejamento e papapá, papapá, papapá? Um novo ciclo romântico se inicia uma lua nova em Libra. Para quem quer, tá? Toda essa mudança, tudo isso aqui que eu falei, inclusive esse ressentimento com impedimento, pode ser uma outra pessoa que tá vendo que você tá seguindo em frente, né? Na sua vida romântica, na sua vida amorosa, você tá conhecendo outras pessoas e tal. Essa pessoa vai olhar e falar assim: se fulano começar a namorar, noivar, casar, ela vai me largar aqui. E aí, o que eu faço? Vai nada, vai viver tua vida. Nada ainda está gravado em pedra, uma lua mutável. E acredite no impossível, uma lua azul. Believe in the impossible. Acredite no impossível. Ô, gente, tá. Essas 4 aqui do oráculo da lua só confirmou tudo que eu falei aqui, tá bom? Falei, tá falado, não vou tirar uma vírgula, porque é isso mesmo, eu confio no meu taco. Então, olha, boa sorte para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai se vendo nos próximos. Beijo, tchau. E vocês que escolheram a segunda opção, esse tarô bonito aqui, vamos ver o que temos para vocês. Boa sorte a todos. Vou começar com virou? Não. Com o egípcio de Kir, tá bom? Bora lá, peraí, tem carta invertida aqui. Vamos lá. Boa sorte a todos. A regeneração, a cooperação, hum,
a peregrinação. O que a gente está falando, por favor? O regresso. Que aqui é uma carta 22. O que seria aqui uma mistura da carta do mundo e do louco, do tarot convencional, tá? A justiça, a veemência, aprendizagem, inspiração, amizade, desassossego, autoridade. Justiça, veemência, aprendizagem, inspiração, amizade, desassossego e autoridade. Para quem está enfrentando causa judicial aí de alguma forma, justiça dos homens mesmo, tá? Tem alguém aqui que vai aprender da pior forma. Não estou falando necessariamente de quem está me assistindo, pode ser, enfim, adapte a sua realidade aí. Mas sabe aquele tipo de pessoa que adora arrumar uma treta, uma picuinha por causa de questão da justiça, tipo pensão alimentícia, alimentos gravídicos, sabe? Causas trabalhistas, sabe? Sempre tem um lado que quer dificultar a resolução da causa judicial. Então, este lado que está dificultando a resolução desta causa judicial vai aprender da pior forma. Uma específica aqui. Tá? Agora, o resto que eu tirei aqui, né? Regeneração, cooperação, peregrinação e o regresso. Isso aqui tá um pouquinho parecido com a primeira leitura. E eu vou explicar por quê. Aqui eu tô falando com algumas pessoas que estão retornando neste momento para alguma coisa, depois de muitas tentativas, depois de muito chão percorrido, estão retornando neste momento a alguma atividade, alguma coisa que fazia antes. Tá? Só que esta coisa não vai ser executada somente por você. Aqui eu posso estar falando de alguma sociedade de trabalho, de você firmando uma sociedade de trabalho com alguém que você conhece, que você confia logicamente. Tá? Mas isso só está sendo possível agora, como eu falei, porque foi chão. Foram muitos erros cometidos, foi muita dificuldade enfrentada para chegar no patamar que você está. E este patamar não precisa ser necessariamente patamar financeiro. Pode ser conhecimento, entendimento, sabedoria, experiência, vivência em uma determinada área aqui da sua vida. Fechou? Então bora lá. Vamos ver do que a gente vai falar aqui. A regeneração. A gente já abre com página de ouros. Energia de terra, touro, virgem, capricórnio. Rainha de ouros. Para uma maioria aqui, a gente está falando de questões materiais. Dinheiro, trabalho. Rainha de ouros também, energia de terra. Mais uma.
Rainha de Copas, energia de água, Câncer, Escorpião e Peixes. Por que essas 3 cartas da corte estão aqui? Eu quero entender. 10 de espadas. Tem um ciclo aqui de muita... Vamos lá. Tem um ciclo aqui de muita perda financeira, muito prejuízo financeiro, muito prejuízo emocional, até eu diria para alguns, que acabou, né? Se não acabou de tudo, já está nos finalmente mesmo, tá? Por que eu tô falando isso? A soma dessa carta regeneração aqui é um 9. Uma carta 45, geralmente, o tarô egípcio de Kira, ele faz a soma das cartas, tá? A soma da numeração é o número 9. E aqui, fechando a linha, a gente tem o número 10. Então, se ainda... Tá, uma outra coisa aqui que me veio. Sabe aqueles ciclos que a gente tem, muita gente tem, de começar uma coisa, parar no meio do caminho, porque não dá conta de seguir em frente, sabe? Só planta, 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 mas não colhe. Começa, mas não termina. Começa muita coisa, mas nunca termina nada. Então, esse tipo de comportamento aqui, para alguns, já está, se não acabou de tudo, já está no fim. Então, tudo aí na sua vida de começa, 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 mas não termina nada. Muito prejuízo financeiro, muito prejuízo material, perdas significativas de dinheiro, muito prejuízo emocional, cansaço, tá, parará, mas um monte de coisa. Priscila, eu ainda tô passando por algumas coisas assim. Tá, mas já tá nos finalmente mesmo. A cooperação. O hierofante. Energia de touro. Tô falando que tem alguma coisa que pode ter alguma coisa a ver aqui com sociedade, dinheiro, assinatura de contratos. Você se juntar com alguém que tem uma... Dá mais uma, antes de eu terminar de falar. Cavaleiros de Copas, é isso mesmo. Energia de água. Sabe quando junta 2 pessoas, uma extremamente criativa e a outra com condições financeiras e materiais de levar um projeto à frente, de levar uma coisa à frente? Então, pode ser você a pessoa com dinheiro ou você a pessoa muito criativa se juntando, cooperação. Se juntando aqui para a construção de uma coisa grandiosa, um trabalho grandioso. Para alguns aqui tem alguma coisa a ver com o trabalho com a espiritualidade também, tá? E este trabalho com a espiritualidade, ele pode significar, assim, 1000 possibilidades. Então, adapte aí a sua vida, adapte a sua realidade. O que mais aqui, por favor? 4 de ouros. Você está invertido. O pendurado invertido. Energia de peixes. Entendi. Temperança. Energia de Sagitário.
Aqui, a única possibilidade de perda que eu vejo a partir do momento que essa sociedade, que essa dupla, que essa parceria é firmada, é pura e somente se uma das partes realmente desistir, mas uma desistência que não tem mais volta. Por que eu estou falando isso? Quando eu falei assim, uma parte extremamente criativa e a outra parte com dinheiro, com recursos financeiros suficientes aqui para firmar essa duplinha, aqui a gente está falando também de um equilíbrio acontecendo. Então, cada um vai ter as suas responsabilidades. Não é sobrecarga. Ninguém aqui vai ficar sobrecarregado. As responsabilidades vão ser bem divididas. As tarefas a serem executadas, tudo aqui vai ter o seu lugar, né? Como diz, cada um no seu quadrado. É mais ou menos isso. Então, não tem uma coisa que um ou outro vai trabalhar mais, o outro vai trabalhar. Não. Todo mundo aqui vai ter um grau de responsabilidade. Não é pouca responsabilidade, é muita responsabilidade. Não é pouca. Mesmo porque não é algo pequeno que está sendo construído. É algo grande, que inclusive exige um contrato formal, um auxílio de um advogado, contador, enfim. Mas existe sim um desejo muito grande das duas partes, das duas pessoas aqui, se unirem. E outra coisa, não é só uma parte que passou por esse período de perda financeira que eu falei, não, as duas aqui já têm um caminho, uma vivência, uma experiência de muito BO assumido, de muita coisa que deu errado, de falência, sabe? Eu vejo esse 10 de espadas aqui também como falência. De falência, de perda, de muita perda. E isso moldou a forma como as duas partes aqui tratam os recursos financeiros, os recursos criativos, a sua própria responsabilidade. Não é responsabilidade a palavra que eu quero usar. Moldou a forma como se entrega a peregrinação. Uma rainha de paus, energia de fogo, Ares, Lenço, Sagitário. Gente, minha voz ainda tá ruim, então, meu Deus do céu, nem eu tô aguentando. Os enamorados, energia de gêmeos, do que estamos falando. Imperatriz, energia de Libra e Touro. Tem fortíssimo, pesadíssimo que energia de terra. Por isso que eu tô falando. Não é uma coisinha pequena. É algo que tem que ser plantado, cultivado, para dar bons frutos. O que mais? A roda da fortuna. Signos fixos, aquário, leão, escorpião e touro. Gente, rei de ouros no fundo do maço. Mais uma vez, energia de terra.
Energia de terra, especialmente touro aqui, tá muito forte. Quem tem touro? Casa 2, 5 e casa 10, meio de céu, no mapa astral. Dá mais uma aqui, por favor, quero entender uma coisa. Eu senti uma coisa de respiro de alívio. Caraca! 6 de ouros e o 4 de copas. Sabe quando a gente faz alguma coisa que a gente queria fazer há muito tempo e a gente consegue respirar aliviado porque conseguiu fazer aquilo? Então, essa é a sensação que eu tive aqui agora. Pelo que eu estou vendo e entendendo aqui, é o seguinte. A parte, temos duas partes aqui, duas pessoas aqui. Essa parte aqui é a parte mais criativa do rolê, como eu falei. A parte que tem muitas ideias, parará, mas é a parte que sempre começou, mas nunca conseguiu terminar nada. Porque às vezes acabou focando demais só na parte criativa, esqueceu de juntar, de trabalhar para juntar dinheiro, alguma coisa do tipo. E essa parte aqui é a parte que tem os recursos financeiros, mas mesmo tendo muitos recursos financeiros, nunca conseguiu dar o foco e energia necessários para a parte criativa de si próprio. Então vem a vida e fala assim: eu vou botar vocês dois, vocês duas, lado a lado assim, vocês vão se fundir. Cada um vai ter a sua responsabilidade, mas um também vai ensinar ao outro. Então, você, pessoa muito criativa, você vai, por exemplo, se você tem pouco conhecimento de como você faz a gestão financeira, né? Controle financeiro, dinheiro, tal, de como que você lida com o dinheiro, você vai aprender com essa parte aqui. E essa parte aqui, que tem muito controle financeiro, tem muito conhecimento, entende de números e tal. Gente, ai, hoje tá tão difícil de gravar por causa de barulho na rua, mas tão difícil. Quando eu falo difícil de manter a concentração. Pelo amor de Deus, Senhor. Me desculpem. É porque realmente, assim, me tirou do sério aqui, tá? Mas já voltei. Voltando. Então, essa pessoa que entende muito de números, entende muito de contas, isso, aquilo, outro, ela vai aprender que a vida não é só dinheiro. Não é só saber lidar com dinheiro. Se não houver ideias, criatividade, tarará, de novo. Isso aqui não é passível de ser usado. Ou vai ficar sempre ali numa coisa muito, sabe? Então, eu estou vendo e sentindo essa coisa do respiro de alívio que eu falei com vocês, justamente por isso, das duas partes se fundindo aqui em harmonia. Bonito isso. Também tá chegando a hora de almoço, tem 3 restaurantes aqui do lado da minha casa. Nossa, gente, esse horário é um inferno pra mim, de verdade. Mas hoje é o horário que eu tenho pra gravar, então me desculpe. Bom, o regresso.
As de ouros. Vocês lembram que eu falei essa carta do regresso aqui? Ela é uma mistura da carta do mundo com a carta do louco. As de ouros, o que mais? Então você encerra o ciclo de perda que eu te falei para começar algo. A carta tá aqui, ó. Começar algo mais sólido, plantar verdadeiramente e colher. 10 de paus. Plantar e colher. 10 de ouros. Plantar, cuidar com consistência e colher. 2 de copas. Ô, gente, claramente tem uma parceria se formando aqui muito boa, tá? Sacerdotisa, 2 de espadas, 6 de paus, página de copas, 10 de copas. Dá mais uma aqui para mim, por favor. 2 de paus invertido. Uma dessas duas partes aqui já tomou a sua decisão, tá? Já fez a sua escolha. Já sabe exatamente onde encontrar o que precisa, de que forma encontra aquilo que precisa. Se estamos falando aqui de relacionamentos amorosos, vou dar um panorama geral aqui, porque não apareceu, tá? Relacionamento amoroso aqui. O 2 de copas não é só parceria amorosa, não. Tá bom? Mas enfim. É enfatizado o 2 de copas, a parceria amorosa, mas não necessariamente. Voltando. Se é um romance aqui, as duas partes, como eu falei, durante este processo de peregrinação, passaram por maus bocados, passaram por situações difíceis. E essas situações difíceis fizeram as duas partes aprenderem com seus próprios erros, aprenderem sobre a sua própria individualidade. Então agora já existe aqui, né? Tá pronto já a roda da fortuna com a imperatriz aqui, ó. Já tá pronto para gestar este relacionamento. Já tá pronto para dar continuidade a este relacionamento. Agora, como eu falei, em caso de outros tipos de parceria aqui, de trabalho, na sociedade, duas pessoas se juntando aqui para juntas trabalharem com a espiritualidade de alguma forma. Estou falando isso por causa desse hierofante aqui, principalmente por causa do hierofante. O hierofante ou o sacerdote, tá? Como eu falei, o ciclo de perda, de começar, mas nunca conseguir terminar, agora tem um fim. Então agora é começar e colher. Vai plantar para colher. É um processo longo? É um processo longo. Do As até o 10 de ouros, tem muito chão pela frente. Mas aqui existe real possibilidade. Porque é terra. Bonito. Vamos ver aqui com o oráculo da lua? Um conselho para vocês? Então, tá. Uma das partes aqui, ela já tomou uma decisão, tá? De cara, agora eu vou. Agora eu quero fazer isso acontecer. Só falta que as duas pessoas se encontrarem. Se ainda não se conhecem. Mas aqui eu não vejo, aqui eu não senti nada de retorno de ex, nem nada disso não, tá, gente? Se for relacionamento amoroso aqui, eu não vejo retorno nenhum com ex, não. Aqui são encontros, pessoas que ainda não se conhecem. Vamos lá, oráculo da lua, por favor. Seja forte, dê o primeiro passo, uma lua cardinal. Be bold and make the first move.
Seja corajoso e dê o primeiro passo. Seja forte. Seja forte e corajoso, né? E dê o primeiro passo. Você é bom o suficiente? Uma lua nova em virgem. Tá aí. Você lembra que eu falei? Aprendeu a lidar com a própria individualidade? Você é bom o suficiente. Às vezes, em relacionamentos ruins, a gente esquece da nossa própria individualidade, esquece das nossas próprias qualidades. Então, durante este tempo, durante este hiato, aprender a lidar com a própria individualidade também pode significar aprender a lidar com as suas próprias qualidades e defeitos também. Hum. Tire um tempo para respirar uma lua disseminadora, um tempo para a cura, uma lua balsâmica. Essas duas cartas aqui traduzem o tempo que eu falei aqui, o tempo de solidão e solitude durante este processo de peregrinação. E não se preocupa, não fica, como diz, né, caçando sarna para coçar será que eu vou encontrar uma pessoa para fazer essa sociedade comigo? Será que eu vou encontrar essa pessoa? Não. Deixa as coisas, deixa que as coisas aqui elas vão sendo colocadas no seu devido lugar da forma correta. Em algum momento, esse dois de copas e essa roda da fortuna aqui, eles acontecem de uma forma muito fluida e de uma forma muito tranquila. Quando eu falei, alguém aqui já tomou uma decisão, é isso, seja corajoso e dê o primeiro passo. Então, se você decidiu que você quer montar um negócio, mas você precisa de uma pessoa para ser o seu investidor, por exemplo, vai estudar sobre finanças, vai estudar sobre contabilidade, vai estudar sobre direito do consumidor, vai estudar sobre, enfim, seja corajoso e dê o primeiro passo, vá se informando, vá se planejando, vá construindo conhecimento aqui, para que quando você encontre essa pessoa estável, você até saiba o que conversar com ela. E se você é essa pessoa muito estável, que fala assim, pô, eu quero investir meu dinheiro num negócio legal, mas eu não tenho a menor ideia do que fazer. Então, faça o contrário. Estude sobre escrita criativa, sobre desenvolvimento de criatividade, desenvolvimento de ideias. Enfim, tem N tipos, tem vários tipos de conteúdos hoje na internet que agregam muito o nosso conhecimento. Então, se você é uma dessas duas partes, procure entender sobre aquilo que no momento você não entende. Para que quando esse dois de copas aqui for firmado, você saiba conversar com essa pessoa, você saiba desenvolver uma ideia com essa pessoa. Bom? Então, é isso que eu tenho para vocês. A gente vai se ver nos próximos vídeos. Obrigada pela presença de todos. Grande beijo. Tchau.